ACH0051. Estudos diversificados. Bioquímica. Regulação das vias metabólicas principais. Os objetivos dessa aula são: conhecer o circuito hipotálamo pituitário adrenocortical, que é um circuito utilizado para liberar energia para você realizar várias tarefas. Conhecer o mecanismo de tradução de sinal, de transmissão de sinal dos estímulos hormonais, que é a chamada via da PKA. Aprender o mecanismo de síntese e degradação de glicogênio muscular regulado por hormônio e impulso nervoso. Nós já estudamos a degradação, a gente vai ver genericamente como é a síntese. Conhecer o mecanismo de ativação da via PI3K, fosfatidilinositol 3-quinase, que é regulada por insulina. E aprender o mecanismo hormonal da homeostase da glicemia. Então você vai entender como que o seu corpo aproveita a glicose depois de uma refeição e como depois de 3 horas sem comer, o seu corpo também pode aproveitar as reservas de glicose na forma de glicogênio. Em situações de perigo real, perigo imaginário, atividade física, hipoglicemia ou exposição a baixas temperaturas, nós utilizamos um sistema comum de regulação para obter energia. Então aqui é evidente que você entende que é necessário ter energia para fugir da leoa, é necessário energia para praticar atividade física, para o aquecimento, e aqui é o fato de que a concentração de glicose baixou no corpo, então você tem que ter energia para as células, né? Por isso que dá esse desconforto quando você está, por exemplo, depois de 3 horas sem comer. E aqui situações de perigo imaginário que podem ser desde você resolver problemas matemáticos até as preocupações do dia a dia. Então a pergunta é: qual regulação é comum a essas respostas do organismo? O nome do circuito que tem essa regulação comum é chamado circuito hipotálamo pituitária adrenocortical. O hipotálamo é uma região do seu cérebro que está um pouco acima da glândula pituitária. Então, como você vê com essa seta, você tem o contato visual, né, no caso, né, pensando numa situação lá da pessoa que está fugindo do leão, ela fez o contato visual, o córtex pré-frontal processa, manda estímulo para o hipotálamo, que estimula a glândula pituitária a secretar ACTH, hormônio adrenocorticotrópico. O ACTH ele pega a circulação, então você secreta no cérebro, ele vai pegar os seus vasos, vai se distribuir para o corpo e encontrar a glândula adrenal. A glândula adrenal também é chamada glândula supraadrenal porque ela está acima do renal, do rim, né? Então, aqui você vê em amarelo as duas glândulas adrenais estimuladas por ACTH. O ACTH vai estimular a glândula adrenal a produzir cortisol. Isso é uma coisa boa e ruim. Boa porque você vai desativar uma série de outras coisas e deixar a energia disponível somente para a sua fuga, por exemplo, de um leão. Ruim porque, como nós em sociedade não temos mais contato com a natureza em sua forma mais agressiva, a forma como ela é mesmo, é um ambiente difícil, né, perigoso, você acaba transformando outros estímulos nesse tipo de coisa. Por exemplo, a preocupação que você tem com o chefe no trabalho ou com as disciplinas que você cursa. E o cortisol ele reduz um pouco a função imunológica, o que faz a pessoa tornar mais suscetível a doenças. Mas não é disso que a gente vai falar hoje não. A gente vai falar de outra coisa que é secretada pela glândula renal, a suprarrenal, em resposta a CTH, que são epinefrina, norepinefrina. Epinefrina, néfron é rim. Então, epinefrina é aquilo que é secretado ao lado do rim ou acima do rim.
Norepinefrina é aquela coisa nova que está sendo secretada ao lado do rim. E epinefrina, norepinefrina são hormônios. Como que eu produzo epinefrina, norepinefrina? Eu começo a partir de um aminoácido, tirosina. Após 3 etapas, tirosina produz norepinefrina. Pode ver que é muito parecido. A diferença é que aqui vai aparecer um OH, esse CO menos some. E eu tenho essa molécula aqui. E vai surgir um outro OH aqui. E a epinefrina é mais uma etapa. Eu simplesmente coloco um metil aqui na ponta, um CH3. Epinefrina você conhece. Talvez não com esse nome, mas com esse aqui. Adrenalina. E essas duas moléculas aí, elas estão numa mistura, né, que é secretada por estímulo do ACTH. Porém, a adrenalina é 80% dessa mistura. Né? Então, ela é uma mistura bastante rica em adrenalina. E ambos os hormônios, né, norepinefrina e epinefrina, são chamados catecolaminas. Né? Por causa disso, você vê que essa parte delas aqui é semelhante ao catecol. E você me pergunta, o que é catecol? Você provavelmente já cortou uma maçã ao meio e viu que após alguns minutos essa maçã ficou escura. O que é isso? A maçã contém catecol e esse catecol ele polimeriza, formando esse filme escuro, que é uma forma que o fruto encontra de se proteger. Então não é ruim aquilo, é aquilo que a maçã faz para se proteger, né? É o catecol. O que norepinefrina e epinefrina fazem? Então, norepinefrina e epinefrina são hormônios que se ligam em proteínas transmembrana que nós vamos chamar de receptor. Então, essa é a situação. O hormônio vai ligar no receptor. Ao lado do receptor, eu tenho o que a gente chama de complexo heterotrimérico de proteína G. Proteína G-alfa, G-beta, G-gama. E ao lado disso daqui eu tenho uma enzima chamada adenilato ciclase. Então essa sinalização por hormônio estimula a adenilato ciclase. Como? Então primeira etapa, né? O hormônio não ativou, então está todo mundo quietinho aí. No próximo passo, o hormônio ele se associa ao receptor e ele produz uma mudança estrutural no receptor, que aí ele começa a se associar à proteína G. A proteína G, quando ela não faz nada, ela está associada a um nucleotídeo, GDP. E essa associação ao receptor faz com que a proteína G-alfa troque o GDP por GTP. Está vendo que está trocando aqui. Estava GDP, vai entrar o GTP. Ao fazer isso, a proteína G-alfa ela vai se dissociar das proteínas G-beta e G-gama e irá se ligar a adenilato ciclase. Então você vê, o hormônio continua aqui, mas ele não serve para mais nada, porque a proteína G não está aqui, certo? Mas G-beta e G-gama ficou aqui, o GTP foi entregue para o citoplasma, e a proteína G-alfa com GTP está aqui na adenilato ciclase. Aí sim, a adenilato ciclase ativa irá converter a ATP, adenosina trifosfato, em CAMP, que é o AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclica. E é exatamente esse CMP que vai causar os efeitos metabólicos. Você vai se perguntar, por que assim? Perceba que o hormônio ele não consegue atravessar a membrana, ele fica do lado de fora. Então, é necessário criar um segundo mensageiro, alguém que diz, tem hormônio lá fora. E a célula criou esse método aqui, ela produz CAMP, e esse é o segundo mensageiro. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. A segunda, há uma vantagem enorme, porque aqui só ligou um hormônio, certo? E isso veio para cá e ativou essa enzima. A enzima ela vai converter milhares de moléculas de ATP em CAMP. Então o meu sinal que era 1, agora é 1000. Ele foi amplificado. Essa é uma imagem que mostra para você a estrutura do ATP, adenosina trifosfato, né? Essa aqui é a adenina, com a base ribose e adenosina, fosfato 1, 2, 3. Se eu clivar isso daqui e ligar esse fosfato nesse oxigênio aqui embaixo,
eu tenho CMP. Então quem faz isso é a adenilato ciclase. Ela simplesmente tira isso e liga essa perninha aqui do fosfato no oxigênio 3 aqui. 3 liga. E aí você tem um CMP que é o segundo mensageiro. Bom, a gente agora tem alguém que tem o papel do hormônio, né, o segundo mensageiro dentro da célula, mas ainda não mobilizamos a energia que queríamos, certo? Tomamos o susto do leão, mas a gente ainda não tem energia para correr. Então o que acontece? O CMP, ele também é uma molécula estimulante. Então ele vai estimular uma proteína chamada proteína quinase A, ou PKA. A proteína quinase A ela é uma proteína que tem duas subunidades catalíticas, que são a enzima de fato, e duas subunidades regulatórias, que não deixam a enzima funcionar quando não é necessário, que é o R, né? Catalítica C, regulatório R. 4 moléculas de CMP se ligam nas subunidades regulatórias, então elas se dissociam das subunidades catalíticas. Aí sim, a pKa está ativa para fazer sua função. Quando a célula não precisa da pKa ativa, então esses CMPs eles saem das subunidades regulatórias e aí eu tenho a associação de novo, formação da pKa inativa. Mas vamos ver do lado de cá. CMP ligou, tirou a subunidade regulatória, deixou a subunidade catalítica ativa. Como isso funciona? Esse é um esquema de uma enzima chamada fosforilase quinase. Não é a pKa, é uma outra enzima, certo? Você já vai saber o que ela faz. A fosforilase quinase é uma enzima envolvida na degradação do glicogênio. Lembra que a gente está tendo um estímulo lá, o susto com o leão, para poder degradar o glicogênio e obter energia. Fosforilase quinase ela tem essas subunidades aqui, ó, delta, gama e beta, que são importantes. E nessa situação aqui, em que não acontece nada em beta, gama e delta, ela está inativa. Porém, os hormônios, né, epinefrina e norepinefrina, estimulam a pKa. E a pKa é uma quinase, então ela pode fosforilar a subunidade beta. Você pode ver, as 4 betas aqui estão fosforiladas. Nessa situação em que a fosforilase quinase está assim, fosforilada, na subunidade beta, ela vai ser dita parcialmente ativa. Existe outra forma de você estimular essa quinase. Impulso nervoso voluntário, você pode contrair os músculos, né? Você consegue levantar um peso. A própria contração muscular e hormônios também faz isso. E nessa situação entra em papel um íon importante, que é o íon cálcio, que você tem guardado nas células musculares. O íon cálcio, então, ele vai se alojar na subunidade delta da fosforilase quinase e ela ficará, portanto, parcialmente ativa. Se houver as duas coisas, estimulação da pKa para fosforilar a fosforilase quinase e contração muscular, impulso nervoso para colocar os íons cálcios na subunidade delta, eu tenho a fosforilase quinase totalmente ativada. Aí sim, ela está pronta para fazer alguma coisa. Qual coisa? Essa enzima você conhece, a glicogênio fosforilase. Bom, deixa eu lembrar para você de onde que ela é, né? Lembra disso aqui, metabolismo de glicogênio? Então aqui está o glicogênio, né? Aquela ramificação alfa 6. Então glicogênio, a primeira enzima que degrada ele é ela, ó, glicogênio fosforilase, que ela vai quebrando, né, pela extremidade não redutora e produzindo moléculas de glicose e um fosfato. Depois tem aquela transferase, atividade de transferase da enzima desramificadora, que vai tirar 3 unidades de glicose e colocar na parte de baixo. Aí ela tem uma atividade também glicosidase alfa 6, que já libera glicose aqui da ramificação, e depois a própria glicogênio fosforilase termina de degradar o polímero. Então estamos falando disso daqui. Glicogênio fosforilase, a primeira enzima da degradação do glicogênio, que transforma glicogênio N moléculas em glicogênio N-1 e produz glicose e um fosfato como produto. A glicogênio fosforilase, da forma que eu te mostrei no slide anterior, dá a impressão que ela só tem um único estado. Ela tem 2. Um que nós chamaremos de glicogênio fosforilase B e
por ação da fosforilase quinase ativada por hormônio e contração muscular, eu fosforilo ela, está aqui os fosfatos indicados, e ela se torna fosforilase A. Então, quando a glicogênio fosforilase ela está na forma fosforilase B, ela é inativa. Quando ela está na forma fosforilase A, ela está ativa. Então, isso é importante para você, porque você vê que eu não degrado o glicogênio a qualquer momento. Eu tenho que necessariamente ter passado por algum tipo de estímulo que ativou a pKa ou contração muscular para liberar o cálcio. Muito bem, então uma vez que a glicogênio fosforilase está ativa, eu vou começar a fosforilar moléculas de glicogênio. A transferase vai transferir e a alfa-glicosidase vai clivar, né? As duas atividades dentro da enzima desramificadora. E a glicogênio fosforilase vai consumir o polímero, liberando as unidades de glicose que você precisa para fazer glicólise e produzir ATP. Em seguida, glicose 1-fosfato, você viu, né? Que glicose 1-fosfato não é muito útil, então a fosfoglicomutase vai converter glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato, né? A gente já viu como é isso, né? Eu primeiro fosforilo a posição 6, depois retiro o fosfato da posição 1 e tenho glicose 6-fosfato. E glicose 6-fosfato, por ação da fosfoglicomutase, vira glicose 6-fosfato que entra na via glicolítica para você produzir piruvato e energia, né? Então a glicólise desce aqui, você produz piruvato, piruvato passa pelo complexo piruvato deshidrogenase, forma acetil-CoA, que vai rodar o ciclo do ácido cítrico 2 vezes, porque você forma 2 moléculas de piruvato, produzir NADH, FADH2, que são reoxidados na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, né? Então NADH doa seus elétrons para o complexo 1, que doa seus elétrons para a coenzima Q, succinato se torna fumarato, o FAD H2 vira FAD, doa seus elétrons para a coenzima Q, que doa para o complexo 3, citocromo C, complexo 4, que doa para o aceptor final, o oxigênio, que é convertido em água. Paralelamente a isso, os complexos 1, 3 e 4 bombeiam prótons, que ao retornarem pela subunidade FO da ATP sintase, promovem a mudança de estrutura conformacional da subunidade F1, que sintetiza ATP energia. Agora sim você tem a história inteira. O leão apareceu, deu medo. O seu corpo produziu, o hipotálamo estimulou a pituitária a produzir ACTH, que estimulou as glândulas suprarrenais, a glândula adrenal, a secretar adrenalina. A adrenalina ativou a pKa e você tinha mais ainda a contração muscular voluntária. Então você fosforilou a fosforilase quinase, que converteu a fosforilase A em fosforilase B, e aí você degradou o glicogênio. A glicose 1-fosfato é convertida em glicose 6-fosfato e pela via glicolítica formou piruvato. O piruvato formou acetil-CoA, que gerou aquelas coenzimas lá no ciclo do ácido cítrico, que são reoxidadas aqui para você obter a energia. Então é todo um processo longo. Imagina a velocidade que isso ocorre para atender às suas necessidades. Enfim, isso sempre vai acontecer quando você estiver em uma situação de perigo real, né? Isso pode ser, por exemplo, puxa vida, você está na catraca do metrô e você vê que o metrô acabou de chegar na plataforma, você vai correr para pegar esse trem. Então você acaba sentindo o mesmo tipo de sensação, né? Ou quando você está fugindo de alguma coisa também. A atividade física, mesma coisa, eu preciso ter energia ali para praticar o esporte. E exposição a baixas temperaturas, eu preciso ter energia para aquecer o corpo, e vem disso daí. Hidrólise da ATP esquenta, né? Isso é uma coisa interessante. Isso é como o glicogênio é aproveitado em sua degradação. Mas como é que é a síntese de glicogênio? E como, ou melhor, como a síntese de glicogênio é regulada? Esse slide vai mostrar para você um contraste, né? Essa é a degradação. Glicogênio N, aqui está, né, a glicogênio fosforilase está aqui, né? Vai produzir glicose 1-fosfato e glicogênio N-1, resíduos de glicose. Glicose 1-fosfato vira glicose 6-fosfato pela fosfoglicomutase, e isso daqui vai ter vários destinos. Por exemplo, poderia, em uma situação em que você está um tempo sem comer,
eu produzo glicose, que é secretada no sangue para alimentar o cérebro. Já a síntese é o contrário. Eu acabei de fazer uma refeição, então acabei de almoçar. Essa glicose ela vai ser fosforilada pela glicoquinase, produzir glicose 6-fosfato. Fosfoglicomutase transforma a glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato. O DP-glicose pirofosforilase vai pegar o UTP e converter glicose 1-fosfato em UDP-glicose. E o DP-glicose vai adicionar mais uma unidade de glicose no glicogênio de N unidades, por ação da enzima glicogênio sintase. Quando eu falo de degradação do glicogênio, a enzima-chave é a primeira enzima da degradação. Então, se a glicogênio fosforilase funcionar, já estou comprometido com a degradação de glicogênio. Por isso ela é regulada. Quando falo de síntese, é a última. A glicogênio sintase não tem jeito. Uma vez que aconteceu essa reação, eu sintetizei glicogênio. Então, esta enzima aqui ela é regulada. Então, vamos ver um pouco de regulação. Epinefrina é um impulso nervoso, né? Isso aqui ativa a CMP, que vai ativar a fosforilação, que é a PKA, né? E o impulso nervoso também ativa o cálcio, que vai ativar a fosforilase quinase. Fosforilase quinase, ela fosforila a fosforilase B, que está inativa, transforma em fosforilase A, agora ela está fosforilada com um fosfatinho. E isso aqui, né? A glicogênio fosforilase pega glicogênio e transforma em glicose em fosfato. Essa é a regulação da degradação. Quando degrado, eu não posso sintetizar, certo? Então, o que acontece? A mesma regulação que modula a degradação, ela tem que inativar a síntese. Então, aqui está a glicogênio sintase ativa. Ela é fosforilada também. Você vê, as duas coisas são. Mas essa, quando é fosforilada, fica ativa. Essa, quando é fosforilada, fica inativa. Então, glicogênio sintase fosforilada não funciona, está inativa. Isso está perfeito. Quando você sai correndo desesperado fazer alguma coisa, você vai desligar a síntese de glicogênio, apesar de você ter acabado de almoçar. É isso que ocorre, né? O organismo ele controla muito bem isso. O que promove a síntese de glicogênio? A síntese de glicogênio é promovida por um hormônio também. Assim como a degradação foi promovida por epinefrina, norepinefrina, né? Adrenalina e norepinefrina, a síntese é promovida por insulina, que é o hormônio da abundância. Sempre que você tem bastante alimento disponível, a insulina vai trabalhar em suas células. Insulina é um hormônio feito por duas pequenas cadeias polipeptídicas, né? A cadeia A e a cadeia B, que juntas estão unidas por ligações pontes de disulfeto, né? Então aqui eu mostro para você a insulina em duas vistas, né? Na lateral e na vista superior. Aqui você consegue ver o que está acontecendo. Então tem os aminoácidos da cadeia A, os aminoácidos da cadeia B, e entre eles, essas coisinhas em amarelo aqui, são aquelas pontes de disulfeto, as mesmas que nós vimos lá que ocorrem nos fios de cabelo, né? O SS aqui, entre a cisteína 7 da cadeia A e a cisteína 7 da cadeia B, entre a cisteína 6 da cadeia A e a cisteína 11 da cadeia A, entre a cisteína 20 da cadeia A e a cisteína 19 da cadeia B. Isso vai dar essa conformação globular, bonitinha da insulina, para que ela se ligue em algo. E é exatamente essa molécula que vai controlar a síntese do glicogênio, que vai controlar a ação da glicogênio sintase, que nós vimos lá que é a enzima-chave. Bom, no que esse hormônio se liga? Ele se liga em seu receptor, o receptor de insulina. Essa imagem mostra para você que o receptor de insulina é constituído de duas cadeias alfa, duas cadeias beta. As cadeias beta são grandes, elas cruzam a membrana plasmática. As cadeias alfa elas estão do lado de fora. O citosol está aqui dentro, aqui em cima é o lado externo. Tanto as cadeias A formam pontes de disulfeto, quanto as cadeias alfa e beta também formam pontes de disulfeto aqui para formar o corpo do receptor. E o receptor ele tem resíduos de tirosina aqui
que podem ser fosforilados, eles podem receber a adição de um fosfato. Então vem a pergunta, como é que a insulina trabalha? A insulina trabalha numa via chamada PI3K, que é a via da fosfatidil-inositol 3-quinase. A gente já vai chegar aí, né? A gente já vai chegar na enzima que dá o nome à via. Acompanhe bem os slides agora, porque essa animação ela tem vários detalhes, né? Acho que é importante você se fixar neles. Então, como funciona? A insulina liga em seu receptor. Você consegue ver aqui? Ela se associa ao receptor. Quando faz isso, a insulina ela produz uma mudança conformacional no receptor que se autofosforila. Então ele tem um domínio quinase aí. Esse pezinho mostra que aquelas tirosinas estão fosforiladas. A tirosina fosforilada do receptor de insulina é um ponto de ancoragem para a proteína IRS. IRS significa substrato do receptor de insulina. Então a proteína ela se liga aí, se associa aí na membrana plasmática. Ela estava meio livre, quando encontrou esse ponto de ancoragem ela se fixou. E ao se associar dessa forma, ela é fosforilada. Uma vez que o IRS está fosforilado, ele agora se torna o ponto de ancoragem para uma outra proteína, a PI3K, a fosfatidil-inositol 3-quinase. E a fosfatidil-inositol 3-quinase vai pegar fosfatidil-inositol difosfato e converter ele em fosfatidil-inositol trifosfato. Deixe-me apresentar a equação para você. Então, esse é o nome da via, né? A via PI3K é a via da fosfatidil-inositol 3-quinase. Fosfatidil-inositol é um lipídio de membrana, né? Cauda apolar, cabeça polar. E ele está fosforilado aqui, nessas posições 5 e 4. A fosfatidil-inositol 3-quinase, ela vai pegar e fosforilar a posição 3, por isso que ela é 3-quinase. Né? Tá vendo aqui, em roxo? Então agora o meu fosfatidil-inositol difosfato, agora vai virar um fosfatidil-inositol trifosfato. Porque a fosfatidil-inositol 3-quinase fosforilou ele na posição 3. O que ocorre? Fosfatidil-inositol 3-fosfato, ele é um ponto de ancoragem agora para uma enzima chamada PDK. E a PDK ela vai ficar na vizinhança de uma outra proteína que é também ancorada, que é a proteína quinase B, a PKB. Então ambas as proteínas elas se associam à membrana por ancoragem ao fosfatidil-inositol trifosfato. Então, a PDK, a fosfodiesterase quinase, ela vai fosforilar PKB. E PKB fosforilada dissocia-se do fosfatidil-inositol trifosfato e se torna ativa no citoplasma. Aí ela vai atingir as suas proteínas-alvo. São duas. Primeiro, a glicogênio sintase quinase 3, que estava ativa, ela vai ficar inativa. Então, a glicogênio sintase quinase é a enzima que inibe a glicogênio sintase, que é a enzima da síntese de glicogênio. Então, eu inativei a proteína que inibe por fosforilação. Por outro lado, PKB vai pegar uma fosfatase chamada PP1, proteína fosfatase 1, que está inativa, fosforilar ela e tornar ela em uma fosfatase ativa. Outras funções da insulina. Depois que eu tiver PP1 ativo, eu vou iniciar o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas em resposta a esse sinal. PKB pode afetar a expressão gênica para a produção, por exemplo, de mais receptores de glicose. Esses receptores de glicose também são afetados, né? Transportadores de glicose,
que estão presentes em vesículas, o transportador GLUT4, e esses transportadores aí, eles migram para a membrana plasmática em resposta à insulina. Por quê? Porque você acabou de fazer uma refeição, então você comeu arroz e feijão, tem muita glicose no sangue, essa glicose tem que entrar para ser armazenada. Só que se você tiver poucos transportadores, não vai ser suficiente, né? Então você tem que ter mais. Então mais transportadores GLUT4 vão para a membrana. Então quando você vê um desenho dessa natureza, lembre-se, né? A representação mostra um, mas na célula eu tenho milhares dessas moléculas aqui passeando na membrana. Então aqui eu vou ter milhares de transportadores GLUT4 na membrana, permitindo que a glicose venha do meio extracelular e entre no citosol. A insulina também ela pode de alguma forma afetar a expressão gênica dos transportadores de glicose e estimular a migração dos transportadores para a membrana. Então essa é a via da PI3K. O que a gente conseguiu aí foi inativar GSK3 e ativar PP1. Para que isso serve? Então, lembrando, né? Se eu quero fugir do leão, então eu tenho que ativar a fosforilase quinase. Como? Epinefrina produz CMP, que ativa PK, fosforila ela. Impulso nervoso, pega o cálcio, liga na subunidade delta. E aí a fosforilase quinase vai estar completamente ativa e fosforila a fosforilase A e a fosforilase B, que degrada o glicogênio. Nessa situação, eu fosforilo a glicogênio sintase e desligo ela por fosforilação. Ok. Quem que fosforila a glicogênio sintase? Glicogênio sintase quinase 3. Mas na presença de insulina, eu inativei a proteína que fosforila isso daqui. Essa seta não existe mais, porque ela está inativa. E isso é bom, porque agora não tenho mais nada que inativa lá. Mas olha o meu problema. Eu tenho agora glicogênio sintase inativa, que não pode fazer nada, e a fosforilase A ativa, degradando o glicogênio. O que você acha que vai acontecer agora? Eu preciso retirar esses fosfatos, né? Esse fosfato tem que sair daqui para ela ficar ativa, esse fosfato tem que sair daqui para eu não degradar mais glicogênio. Quem faz isso é a PP1. PP1, pela via PI3K, estava inativa, agora a fosforilada ela está ativa. Então, PP1, que desfosforila glicogênio sintase, e aí sim eu começo a sintetizar glicogênio, e inativa a fosforilase A, transforma ela em fosforilase B, aí eu não degrado. Então você vê que bonito? Um hormônio vai desligar a ação de uma via e permitir a ação da via de degradação, enquanto o outro desliga a via de degradação e estimula a via de síntese de glicogênio. E isso está associado com essas coisas normais que você faz, né? Que é a sua alimentação, ou prática de atividade física, ou mesmo quando você está há muito tempo sem comer, essa via aqui não vai funcionar. Quem vai ativar vai ser essa daqui, por um outro hormônio que nós vamos ver daqui a pouco. E por falar em glicose, você sabia que seu cérebro ele consome 120 gramas de glicose por dia? Então ele tem uma demanda muito grande, né? E ele não vai esperar você fazer uma contração muscular para você liberar a glicose para ele, né? Então ele tem que ter alguma fonte particular de glicose. A glicose do cérebro ela vem quase que majoritariamente do fígado, né? Então vamos ver o que tem para ele. Esse slide mostra a degradação do glicogênio hepático, que é o glicogênio armazenado para alimentar o cérebro. Então eu tenho a mesma coisa que você já conhece, o receptor, a proteína G, alfa, beta, gama, a adeninase ciclase, e nesse receptor eu posso ter associação de epinefrina, mas isso aqui é nas células do músculo. Não estou falando de célula do músculo agora, né? A gente está falando de glicogênio hepático, mas o que eu quero apontar aqui é que a mesma coisa que acontece na célula muscular também vai acontecer na célula hepática, porém troca o hormônio. O hormônio agora se chama glucagon. Glucagon é o hormônio que ativa o receptor, que vai ativar a mesma adeninase ciclase, né? Só que agora na célula do fígado. O que é glucagon?
essa é uma representação simplista da anatomia humana. Então você vê em vermelho aqui o coração, o fígado está aqui, que é daqui que vai sair a glicose para o cérebro. O estômago está aqui por trás, o rim está aqui, são os dois, um de cada lado em roxo. A bexiga está aqui e no meio escondido tem um órgão essencial chamado pâncreas, que é esse aqui, né? Acho que tá mal apontado. A seta está apontando para o estômago também, né? Na verdade é esse órgão aqui, que parece como se fosse uma pera. Então aqui está o pâncreas. Então agora você vê que a geometria desse é mais parecido com esse. O pâncreas ele tem uma série de células lá. Então ele tem uma coisa chamada duto, e por esse duto você coleta as enzimas pancreáticas que você usa na sua digestão. Ele tem aqui um eritrócito, que é um glóbulo vermelho na célula de transporte de oxigênio que está passando por aí. Acino pancreático, que são as células que produzem as enzimas que você vai usar para a digestão. E no meio disso daqui tem esse conjunto especial de células que é chamado ilhota de Langerhans, em homenagem à pessoa que descobriu. As ilhotas de Langerhans têm pelo menos 2 tipos de célula aí, né? No caso aqui ele está apontando uma terceira, célula delta, mas os principais são a célula beta, que secreta insulina, e a célula alfa, que secreta glucagon. Então agora você sabe de onde veio o glucagon, do pâncreas. Quando que o glucagon é secretado? Quando você já fez uma refeição, já está umas 3 horas sem comer. O pâncreas ele é um sensor de glicose. Na próxima aula nós veremos isso. Ele sente a glicose. Quando a glicose baixa, ele secreta glucagon. Agora sim, glucagon, secretado pelo pâncreas, avisa você no fígado que não tem glicose para o cérebro. Então ele ativa seu receptor, faz GDP sair, entrar o GTP na proteína G-alfa, que ativa a adenilato ciclase. Né? Então essa minha proteína G heterotrimérica ela se desmonta e a adenilato ciclase converte ATP em CMP. CMP, por sua vez, ativa a proteína quinase A, que está ativa. Proteína quinase A vai ativar a fosforilato quinase, né? Quinase, que você viu, né? Ela é ativada por cálcio e por fosforilação. Está ativa, e a fosforilase quinase ativa a fosforilase B, que vira fosforilase A. Uma vez que isso ocorre, você degrada glicogênio. Então, o glicogênio está aqui, glicogênio fosforilase A. Agora vai produzir glicose e um fosfato. Essas moléculas de glicose e um fosfato, você vai converter em moléculas de glicose 6-fosfato pela fosfoglicomutase. Então, está aqui. E essa glicose 6-fosfato, ela não vai descer pela via glicolítica. Não vai. Porque a ideia não é usar isso como energia para o fígado. A ideia é outra. É pegar essa glicose 6-fosfato que foi produzida por degradação do glicogênio hepático, transportar para o retículo endoplasmático, que é onde está a glicose 6-fosfatase. Remove o fosfato da glicose 6-fosfato, produz glicose. Glicose é transportada por um transportador e ela é entregue nos vasos, nos capilares sanguíneos, e isso eleva a concentração de glicose do sangue. Então, isso vai acontecer quando? Quando você tiver perigo imaginário, quando você tem hipoglicemia, você vai ter esse tipo de resposta e o cérebro agradece, porque é para ele que vai toda essa energia. Né? Exercícios. Julgue as informações abaixo. 1. A insulina e o glucagon têm ações similares? Nós vimos que não, né? O glucagon ele vai estimular a glicogênio fosforilase, enquanto a insulina vai estimular a glicogênio sintase. E outra evidência aqui é que o glucagon ele de fato vai estimular a fosforilase B a se tornar fosforilase A, e aí eu degrado o glicogênio. 2. Epinefrina e glucagon são hormônios que ativam a via da PKA? Está aqui, né? Isso sim. Né? Só que a diferença é que a epinefrina vai ativar a PKA nas células do músculo, glucagon irá ativar a PKA na célula hepática.
A pKa é ativada por ATP quando a adenilato ciclase está inativa. Vamos ver se isso é verdade. Então, ela é ativada por ATP quando a adenilato ciclase está inativa? Não, certo? O que ativa a pKa é o AMP cíclico, a CAMP. Então, não tem nada a ver. E a adenilato ciclase está muito ativa, convertendo ATP, que não saiu na figura aqui, em CAMP. A via da fosfatidilinositol 3-quinase estimula a degradação do glicogênio? Não, né? A gente viu que a via PI3K ela inativa a enzima que inativa a glicogênio sintase, certo? Então, uma vez que eu inativo isso daqui e eu ativo a PP1 estimula a formação da sintase ativa e inativa a glicogênio fosforilase. Então, a PI3K, na verdade, estimula a síntese de glicogênio, não degradação. As células alfa do pâncreas produzem glucagon e as células beta insulina? Sim, exatamente isso. Células beta pancreáticas produzem insulina, células alfa pancreáticas secretam glucagon. Glucagon é o hormônio da fome e insulina é o hormônio da abundância. Resumo. O circuito hipotálamo, pituitário, adrenocortical induz produção de catecolaminas como epinefrina e norepinefrina. Epinefrina a gente sabe, adrenalina. Epinefrina ou glucagon ativa um receptor transmembranar associado à proteína G. G-alfa dissocia-se de GDP e associa-se a GTP. Depois liga-se a adenilato ciclase que converte ATP em CAMP. O CAMP ativa pKa. Você já sabe aí que é necessário produzir CAMP porque o hormônio não entra. E a outra vantagem disso é que com uma molécula de hormônio eu produzo milhares de CAMP. Então, minha resposta é amplificada. A degradação de glicogênio muscular é induzida por epinefrina, que ativa a via da pKa, mas também por impulso nervoso, que libera as reservas de cálcio. Isso ativa a glicogênio fosforilase quinase, que converte a glicogênio fosforilase A em glicogênio fosforilase B. Então, o que você aprendeu aí é que a glicogênio fosforilase ela tem duas formas, né? Uma ativa e outra inativa, que são moduladas por uma quinase responsiva ao hormônio e contração muscular. Enfim, o efeito do seu ato voluntário, né? Estímulo nervoso. Insulina liga-se ao seu receptor, que se autofosforila, e também a proteína, o substrato do receptor de insulina, que se associa a PI3K, que converte fosfatidilinositol de fosfato em fosfatidilinositol trifosfato. O fosfatidilinositol trifosfato ativa a fosforilato quinase, que fosforila PKB, e PKB inativa GSK3, faltou o número 3 aí, e ativa PP1. Isso é verdade, nós vimos. E isso daí é aquilo que permite que eu ative a síntese e desligue a degradação do glicogênio. Glucagon e insulina controlam o mecanismo hormonal da homeostase da glicemia / síntese de glicogênio. Sim, então o glucagon ele vai ativar a degradação de glicogênio hepático para ofertar glicose para o cérebro. E insulina vai ativar o mecanismo de síntese de glicogênio para todas as células, né, para o tecido muscular, para o fígado. E aí você consegue ter a armazenagem desse açúcar para atender às suas necessidades. Concluo assim a aula de regulação das vias metabólicas principais.